professores e professoras alfabetizadoras. Meu nome é Sandra Pugliese e também fui durante muito tempo uma professora alfabetizadora. Hoje eu faço pesquisa na área da linguagem escrita e muitos dos conhecimentos que eu adquiri na universidade nos últimos anos me fizeram repensar a minha prática pedagógica. Acredito que esses conhecimentos são essenciais a qualquer professor alfabetizador e por isso resolvi criar uma série de videoaulas onde eu vou explicar um pouquinho para vocês as novas descobertas na área da alfabetização e do desenvolvimento da leitura. Essas novas descobertas, elas estão apoiadas numa nova ciência chamada ciência da leitura. Essa ciência nasceu por volta de uns 40 anos, com base na psicologia cognitiva. Ela procura entender os processos cognitivos envolvidos na mente do indivíduo que está aprendendo a ler ou desenvolvendo a leitura. A ciência da leitura tem trazido descobertas que não devem ser ignoradas pela área da educação. Mas não é isso que acontece. A área da educação desconhece muito do conhecimento que tem sido produzido pela ciência da leitura. E isso não pode mais acontecer. A educação precisa, sim, conhecer o que a ciência da leitura está falando sobre alfabetização, sobre o desenvolvimento da leitura. Porque esses conhecimentos são importantes para avançarmos na qualidade do ensino no Brasil. Bom, vou começar então falando hoje um pouquinho sobre a alfabetização, a descoberta do princípio alfabético pelas crianças. E o que isso significa? Significa que as crianças precisam descobrir, desde cedo, as regras que combinam letras e sons, porque é essa descoberta que vai fazer com que ela avance no seu aprendizado. Bom, é fácil provar para vocês como é importante a gente conhecer o princípio alfabético, ou seja, as regras que regem um sistema alfabético. Por exemplo, se eu desse para vocês uma frase, essa frase aqui, vocês conseguiriam ler? Provavelmente não. Por quê? Porque existe aqui uma regra, um segredo que eu não contei para vocês. E eu acredito que quando eu contar, vocês vão conseguir ler essa frase assim como outras. O segredo dessa frase é: troquem a letra que está na frase pela que a antecede no alfabeto. Então, não vamos fazer essa porque essa é muito grande. Vamos com essa aqui, que é um pouquinho menor. Olha lá. Vamos trocar aqui o C, que antecede o B. O P, a letra que antecede O. O N, a letra que antecede M. Bom, olha lá, aqui é a mesma coisa. Estou sempre trocando a letra pela que antecede. Bom trabalho! Nós conseguimos decodificar o que estava escrito nessa frase. A mesma coisa vai acontecer aqui em cima agora, porque agora nós já sabemos como fazer. E é isso o que a gente precisa ensinar para as crianças na sala de aula. Nós precisamos ensiná-las quais são as combinações entre as letras e os sons. Precisamos mostrar para as crianças que as letras representam sons da fala. E essa é uma das descobertas mais importantes da ciência da leitura. Muitas pesquisas apoiam essa ideia. Então, sem isso, em sala de aula, é impossível a gente aprender a ler e escrever.
Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um professor A que ensina os seus alunos, um professor A de japonês, tá? Que ensina seus alunos através de letras, sons, fonemas, e ele explica para os alunos quais são as regras de combinação entre essas letras, e ensina a escrever palavras, ensina a escrever frases, vai ensinando do pequeno para o grande. Agora imaginem um outro professor B, também japonês, que chega na sala de aula e logo te dá um texto muito grande e pede para que você tente ler, ajustando o que você fala ao que você está vendo. Como que você vai poder compreender quais são, o que é uma palavra, o que são sílabas, se ninguém te ensinou? Então, qual aluno aprenderia provavelmente mais rápido? E melhor, o aluno A. As pesquisas mostram isso. As pesquisas mostram que os alunos que são submetidos a métodos de ensino, que vai do som, da letra para a palavra, são alunos que aprendem numa velocidade muito maior do que aqueles que são submetidos ao ensino com um método que vai do texto para a palavra. Por quê? Nós aprendemos do simples para o complexo. E, na verdade, todas as aprendizagens são assim. Quando a gente aprende a dirigir um carro, você não pega um carro e sai na marginal. Você pega o carro e vê como é que engata a primeira marcha, a segunda, dá uma volta no quarteirão. Vai devagar, porque todas as aprendizagens são assim, do simples para o complexo. Por que com a leitura seria diferente? Não é. Isso é muito importante na alfabetização. E é importante termos em mente também que pensar dessa maneira não é um retrocesso. Algumas pessoas vão falar, puxa vida, isso é um retrocesso na educação. Como pode as pessoas pensarem isso? Não é um retrocesso. Isso é um passo para o futuro. A gente precisa sim começar a enxergar a educação numa perspectiva das ciências, pautado em pesquisa, não mais no que a gente acha que dá certo ou não. Uma discussão sobre métodos de ensino eu farei numa próxima videoaula, porque não cabe agora conversar sobre isso, mas também é muito importante. Agora, a ideia que eu queria passar para vocês é essa: como se dá a descoberta do princípio alfabético pela criança. A criança, quando é submetida ao ensino, no primeiro ano, no ano de alfabetização, a gente precisa desenvolver nessa criança uma reflexão consciente sobre as letras, os sons e as partes que compõem uma palavra. O que é uma palavra, o que é uma rima, o que é uma sílaba, o que é um fonema. Por quê? Porque quando a criança compreender isso, ela vai desenvolver a capacidade de transmitir isso para outras palavras. Então, o som que ela está percebendo numa palavrinha aqui, o do B e o O, ela vai refletir sobre aquilo, sobre aquele som, sobre aquela sílaba, e vai conseguir transmitir, reutilizar isso numa outra palavra. A essa reflexão consciente sobre partes da palavra é dado o nome de consciência fonológica. Mas esse é um tema que eu vou abordar com vocês na nossa próxima videoaula. Até logo!